Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graça e paz. Eu sou o pastor Wallace Tavares e este é o nosso Momento com Deus. Queridos, antes de nós começarmos a nossa meditação de hoje, eu gostaria de te convidar para se inscrever-se aqui conosco neste canal. Deixe aí acionado o sininho para que você venha receber as notificações dos nossos futuros vídeos. Deixe também o seu like ou até mesmo o seu dislike. Escreva, deixe o seu comentário para que nós possamos estar compartilhando e nos ajude também na propagação deste vídeo, compartilhando com todos os seus contatos. Queridos, a nossa meditação de hoje está em Provérbios capítulo 22, verso 6, que diz assim: Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amigos, diante da pauta de grande relevância que se encontra tanto na esfera legislativa como também nos meios das redes sociais sobre a questão do programa Escola Sem Partido. Por isso que na nossa meditação de hoje eu trago aqui para você que é pai, para você que é mãe, uma interrogativa. Eu não quero aqui estender este vídeo aos nossos queridos amigos ateus ou pessoas que deixam de dar credibilidade às Sagradas Escrituras, visto que a Sagradas Escrituras ela é a linha ou a regra de fé e vida cristã. Sendo assim, acreditamos que o Senhor nos exorta e nos repreende como pais que somos, que nós devemos instruir a obrigatoriedade de instrução na ética, na moralidade e dos princípios familiares são dada a nós como pais, ensinar os nossos filhos para que eles venham a ser verdadeiramente homens e mulheres honrosos e comprometidos com os princípios bíblicos e familiares. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia nos exorta a nós pais, como autoridade dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a responsabilidade total de educarmos e orientarmos os nossos filhos nestas questões que irão fazer dele futuros homens e mulheres com princípios morais e éticos familiar. Isto atribui Deus a nós, não ao Estado e nem a professores em sala de aula. Deixo aclarado aqui porque eu quero te pedir neste momento para que você venha assistir comigo um vídeo que com certeza estará orientando-nos nós nesta questão. Professores têm as suas funções metodológicas, didáticas, pedagógicas para ensinar os nossos filhos nas matérias a quais eles foram contratados para exercer, não naquilo que se tange ao princípio moral e ético de nossos filhos. Por isso que eu te chamo a atenção, meu querido e minha querida, você que é pai, você que é mãe, para estar fiscalizando os seus filhos, o que realmente eles estão aprendendo dentro das salas de aula, para que nós não possamos ter no futuro filhos ideologicamente transformados por um conceito satânico, marxista dentro das nossas famílias, visto que muitos professores têm o marxismo como manual de fé. Eles equiparam justamente como um socialista fez, um professor dentro da sala de aula fez uma belíssima, entre aspas, comparação de Che Guevara com o próprio Cristo. Isso são os ensinamentos abomináveis que nós, como pais e cristãos que somos, não podemos aceitar, porque nós temos instruções naquilo que se representa para nós, o nosso manual e a nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. E dentro deste princípios de sabiciência das Escrituras Sagradas, é que eu convoco você, pai, você, mãe, a defender e acompanhar, defender o projeto, que estará aqui o link na parte de
descrição deste vídeo para que você adentre lá e vote justamente no projeto Escola Sem Partido, para que nós possamos realmente vivenciar o direito constitucionalizado por Deus através dos escritos sagrados e pela nossa Constituição, aonde nos dá a garantia total de doutrinar eticamente e moralmente os nossos filhos dentro dos princípios a qual nós acreditamos. Então eu convido você, pai e mãe, a fazer justamente, até mesmo você jovem, que é contra esses princípios didáticos, metodológicos, pedagógicos que muitos professores estão agindo dentro de sala de aula, tentando colocar um princípio ideológico na vida de vocês para que vocês venham ser, infelizmente, marionete de um governo que, infelizmente, nós já sabemos a sua intenção maior. Como exemplo, a própria Cuba e a própria Venezuela têm como país e exemplo para todos nós. Dizemos sim, eu concordo com o projeto de escola sem partido dentro dos ensinos municipais, estaduais e até mesmo federais. Amém? Conto com você, assista esse vídeo, entenda o que é esse projeto através do fundador e coordenador do projeto O Escola Sem Partido, doutor, procurador, advogado, já foi assessor de ministro Miguel Najib. Graça e paz, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Esta nação é do Senhor Jesus. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai falar de algum assunto é apresentar esse assunto, né? Eu vou falar do Escola Sem Partido e eu preciso dizer o que é o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido, ele é um movimento que nasceu em 2004 e nasceu como uma espécie de uma reação contra duas práticas ilegais que se disseminaram por todo o sistema educacional brasileiro, desde a educação infantil até o ensino superior. Que práticas são essas? Em primeiro lugar, é o uso político, ideológico e partidário das escolas e das universidades. Isso é um fato comprovado, documentado. As escolas e as universidades estão sendo usadas politicamente por grupos que disputam o poder na sociedade. Então, isso é uma prática ilegal, mas infelizmente está acontecendo no Brasil. E a segunda prática ilegal contra a qual se volta o Escola Sem Partido é a usurpação do direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. A lei brasileira garante aos pais o direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Ou seja, você que é pai, você que tem filhos, cabe a você dirigir a educação religiosa e moral dos seus filhos. E esse direito é um direito exclusivo, porque ninguém pode dirigir a educação de um filho enquanto outra pessoa está direcionando num outro sentido, não é? Então, se você fala para o seu filho na sua casa que uma determinada conduta é errada, mas na escola ele aprende o contrário, que essa conduta é certa, como é que fica a cabeça dessa criança, né? Então é por isso que a lei brasileira garante aos pais, e exclusivamente aos pais, o direito de dizer aos seus filhos o que é certo e o que é errado em matéria de religião e de moral. Bem, então o movimento Escola Sem Partido nasceu, como eu disse, como reação a essas duas práticas ilegais que se espalharam por todo o sistema educacional no Brasil. E como é que o Escola Sem Partido reage a essas práticas? O que é que o movimento Escola Sem Partido propõe para combater aquilo que a gente chama de doutrinação ideológica, política e partidária nas escolas? É muito simples. O Escola Sem Partido defende a aprovação de uma lei que torna obrigatória a fixação, a colocação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio. Portanto, nessa parte, pelo menos, o projeto não se aplica às universidades. De um projeto, de um cartaz, ele defende a colocação de um cartaz nas salas de aula com o seguinte conteúdo, com 6 deveres do professor. O que são os deveres do professor? Bem, eu vou ler aqui rapidamente esses 6 deveres, porque isso é o coração do projeto Escola Sem Partido. O primeiro dever do professor diz assim: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais
políticas e partidárias. É o primeiro dever do professor. Esse dever já existe, ele decorre da Constituição Federal. Segundo dever do professor, não favorecer nem prejudicar os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Também esse dever o professor já tem. Não é o projeto Escola Sem Partido que está criando esse dever. Terceiro dever do professor, não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. Ou seja, o professor não pode usar os seus alunos como massa de manobra a serviço de interesses de sindicato e de partido político. Quarto dever do professor, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Também é um dever que já existe. O aluno tem o direito de conhecer a realidade da maneira mais ampla possível. Se ele conhece o lado A, ele tem o direito de conhecer também o lado B. E é só disso que se trata. Quinto dever do professor: respeitar o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Como eu disse no começo, a lei brasileira garante esse direito aos pais. Então, se os pais têm o direito de dirigir a educação religiosa e moral dos seus filhos, os professores têm o dever legal de respeitar esse direito dos pais. E sexto dever do professor é não permitir que os direitos assegurados nos itens anteriores, esses que eu acabei de ler, sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. É claro que aquilo que um professor não pode fazer, ele também não pode permitir que terceiros ou então os próprios alunos façam, ou seja, propaganda político-partidária e essas coisas que eu acabei de mencionar. Então, isso é o Escola Sem Partido. Ele não cria para o professor nenhuma obrigação que já não exista. Tudo aquilo que o projeto Escola Sem Partido diz já está na Constituição. O projeto apenas expressa essas regras da Constituição numa linguagem mais fácil, mais acessível, para que o estudante médio, possa compreender e possa saber os direitos que ele tem. O direito principal é o direito de não ser doutrinado pelos seus professores. Então é isso, gente, o projeto Escola Sem Partido. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente.